Pronto. Nós vamos conversar aqui agora sobre esse artigo Matemática Zero. Uma coisa que eu esqueci de falar no vídeo anterior é que os artigos da revista, vocês vão notar que quem que é o autor? Você fala, mas cadê o autor? Então, muita gente pergunta, não, mas por que o autor não está aparecendo aqui? Né? Então, o que tem aqui? Né? Porque eu expliquei essa parte de cima toda, né? Que é o logo, tá? O logotipo da revista. Aqui o nome da revista é Revista Aberta de Matemática e Física. E essa parte aqui, né? Aqui é o título do artigo, aqui é a parte onde viria o autor, e aqui é a data. No caso, a data de publicação, ela está aqui em cima, 1º de outubro de 2020. Essa data é a data da última atualização. Então, ele foi publicado, a primeira versão, 1º de outubro de 2020, e a versão mais recente até o momento é essa de hoje, 27 de janeiro de 2021. E quem que é o autor? O autor sempre vai aparecer como um grupo de pesquisa, que nesse caso, como é um assunto de matemática, a gente chama de colaboração matemática aberta. Colaboração matemática aberta. Por que matemática aberta? Porque ela usa também o conceito de ciência cidadã. Ciência cidadã é você ter o cidadão fazendo parte das pesquisas científicas. Seja o cidadão dentro da universidade, seja o cidadã fora da universidade. Todo mundo tem direito de participar da pesquisa científica. E não é só participar, eu vou participar, ficar apertando o botão, como tem umas plataformas de hoje. Não estou assim criticando, elas são importantes, mas, enfim, o pessoal fica só selecionando, porque tem que fazer também esses trabalhos, às vezes, de milhares de cliques. Então, eles dividem entre milhares de pessoas e todo mundo participa. A nossa proposta é mais intelectualizada, assim, que todo mundo tem direito de participar da ciência e ser coautora do artigo. Não é só participar, receber um aperto de mão, um abraço, até a próxima. Ou seja, a pessoa fez a parte pesada, teve o ônus de fazer a parte pesada, né? E não tem o bônus de ter o crédito como coautor. Então, eu sou muito defensor da coautoria colaborativa aberta, massiva, tá? Muita gente participando e sendo coautor. Então, por isso que aparece colaboração matemática aberta, porque aí tem o número 1 aqui, né? E fala, esqueci o nome disso, rodapé. Todos os autores com suas afiliações aparecem no final desse artigo. Daí você vai lá no final do artigo, a última seção do artigo, e aí, depois, no final mesmo, tem as considerações finais, tem aquele texto padrão de ciência aberta, tem todas as referências, vem. Quem que é a colaboração matemática aberta? Então, ele vai mostrar sempre um pesquisador que é o autor principal, que é o líder, é o coordenador do artigo, porque numa colaboração, você precisa ter uma pessoa que é a coordenadora daquela pesquisa, entendeu? Aí, nesse caso aqui, sou eu. Então, vai estar aqui, autor principal, o contato do autor principal, e nesse caso tem o meu ORCID. ORCID é o que não é assim que fala, tá? Em inglês, acho que é ORCID, eu não sei também como é que fala, mas eu falo ORCID. É o Lattes Internacional. Igual eu falei agora há pouco da plataforma Lattes, onde você coloca tudo que você faz academicamente, existe uma plataforma utilizada no mundo inteiro que é esse ORCID. Então, você se cadastra e mesma coisa, mesma ideia. Você vai lá e coloca tudo que você fez academicamente, só que aqui fica tudo em inglês e você tem uma visibilidade internacional. Então, eu deixo a critério, né, que dos coautores também, se quiserem colocar, eu coloco o link do ORCID deles. E é isso, né, que tem no autor principal, e depois tem os coautores. Aqui, as filiações, né, aí tem a filiação 1, 2, 1, que eu sou professor da Universidade Federal Tocantins, e 2, porque eu estou fazendo doutorado em álgebra computacional na Universidade Aberta de Portugal, tá? Por isso que eu tenho dessas duas filiações. Você pode ter quantas filiações você quiser, tem gente que tem várias, porque participa colaborativamente em vários grupos de pesquisa, coloca aqui 5, 6, 7, 10, quantas pessoas tiver.
Aqui nós temos, então, 3 coautoras, tá? A Jainara, que foi a nossa monitora digital no período passado, aqui para Fundamentos da Matemática, né, com a turma anterior. Ela me ajudou bastante nos artigos, ela teve uma percepção, assim, maravilhosa, sabe? E, então, ela fez várias melhorias no artigo e entrou como coautora. E nós temos aqui 2 alunas desta turma, que é a Nicole Gabriele e Bruna Borges Costa. Deixa eu ver se elas estão aqui. Bruna, deixa eu ver. Tá aqui a Bruna. E a Nicole também está aqui. Depois eu vou pedir para vocês darem um alô. Ah, tá aqui, ó. Então, parabéns a Nicole, parabéns a Bruna. Vocês duas deram contribuições muito relevantes para esse artigo, tá? Esse artigo está melhor por causa de vocês. E incentivo a todos e todas fazerem o mesmo para terem seu nome aqui assinado, poderem colocar no Lattes, poderem colocar no Orcid, poderem falar para os amigos, para a família, postar no status, no Instagram. Família já falei, né? Amigos. Dá aquela ostentabilidade, né? Não tem a sustentabilidade, a gente faz a ostentabilidade, mas claro que de uma forma sustentável. Então, esse artigo, porque tudo pode ser melhorado, por melhor que esteja, tem como melhorar, né? Então, aqui, ó, vamos iniciar a discussão. Do artigo chamado Matemática Zero. Ele chama zero porque nos naturais, se você, enfim, eu acho que eu não dei um exemplo bom, porque tem autor que inclui o zero natural, tem autor que não inclui. Mas antes do primeiro vem o zero, né? Nos inteiros ou nos naturais, se você inclui o zero. E é aquela ideia de você, é o início, né? É o face à luz. Não tem a luz, face à luz? Antes da luz, o que Deus fez? Alguém sabe? Eu sei. Deus fez a matemática. A matemática foi feita antes da luz, porque sem a matemática você não faz a luz, tá? E aí a gente apresenta notações e definições matemáticas que vão ser importantes para o estudo de fundamentos da matemática e pré-cálculo. Número 1, item 1. Apresentamos algumas notações matemáticas simples. 2. Definições mais sofisticadas podem ser encontradas nessas excelentes referências 1 e 2. Deixa eu já mostrar que eu ministro um curso, uma disciplina optativa chamada Demonstrações Matemáticas. Eu utilizo esse livro aqui, How to Prove It. Se alguém um dia tiver vontade de se tornar um matemático, estude esse livro aqui. Eu só digo que é um caminho sem volta, tá? Se você estudar esse livro aqui, você não só nunca mais será o mesmo, como você corre sérios riscos de se tornar um matemático, porque é um livro maravilhoso. Esse livro 2 é um livro que foi escrito bem depois, quer dizer, esse aqui está 2019 porque é a segunda edição, mas a primeira edição dela é anterior, é bem anterior a isso. Então, e esse outro é um livro mais recente, só que também muito bom. Eu divulgo, né, para o pessoal conhecer. Mas esse aqui, então, eu utilizo nessa disciplina de demonstrações matemáticas. Quem quiser se aprofundar, então, olha a referência 1 e 2. Você vai ver coisas mais sofisticadas, né? Deixa eu ver aqui. Por isso que no conjunto dos números, estou olhando o chat, irracionais, a matemática afeta com a metafísica. Os irracionais, os transcendentais. Os transcendentais também são... Então,
Aí começa, item 3. Esse símbolo, ó, este símbolo aqui, é um 2 pontos igual. Porque tem a igualdade, que é as duas barrinhas. É só título de curiosidade, antigamente, sabe como é que as pessoas faziam matemática? Muito antigamente, né? Eu não sei quão antigamente, eu li isso no livro, mas, digamos, não sei se é 300 anos, mas eles escreviam uma equação matemática em, tipo assim, 2x mais 3, você escrevia em português não, né? No idioma que se usava. Você não escrevia na forma de símbolos. Então, a simbologia na matemática foi uma invenção recente, relativamente recente, que te permitiu você falar muito com pouco. Porque quem fizer demonstrações matemáticas vai ver que é uma iniciação à matemática pura, tá? Esse curso que eu faço, demonstrações matemáticas. É bem abstrato para demonstrar, aprender a demonstrar teoremas. Vocês vão ver que dá para dizer muito com pouco. Então, olha só. Esse símbolo significa que o objeto à esquerda pode ser definido como alguma coisa, né? Por exemplo, você colocar esse símbolo N, normal, ele tem duas barras, tá? É que aqui normalmente quando você escreve é mais fácil escrever assim, tá? Fazer essas duas barrinhas, mas aqui nessa perninha inicial e não nessa diagonal. Mas, enfim, é livre, tá? Pode fazer como você quiser. Mas faz duas barrinhas. Normalmente se faz duas barrinhas para diferenciar desse N, de um N que poderia ser um outro conjunto, uma outra coisa, tá? Então, está dizendo assim, ó, N, esse símbolo N está definido como o conjunto dos números naturais. Significa que o símbolo N foi definido como um conjunto contendo os números naturais. Bom, aqui, olha só, olha que legal isso aqui. Essa aqui já foi contribuição das nossas coautoras. Essa aqui também, ó. Ou seja, olha que bacana, esse item 5 e 6 não foi um item, não é um item que eu coloquei. Foi uma colaboração das coautoras que entraram nesse artigo. Que é a seguinte, porque veio uma dúvida, falou assim, o que está sendo definido está sempre à esquerda ou pode estar à direita? Aí veio esse item 5. Note que o objeto que está sendo definido fica à esquerda e a definição aparece à direita do símbolo. Então, a esquerda é o que está sendo definido e a direita é a definição. É necessariamente sim nessa ordem, tá? Sempre. Convencionalmente sempre, né? Se convenciona assim. 3, então aqui 3, né? Quem que é o 3? 3. O 3 foi onde eu defini o símbolo definido, né? Defini, não, apresentei, né? O símbolo que significa uma definição. Então, onde foi mostrado o símbolo, então esse símbolo, é que eu não queria, aqui eu pus esse 3, só não queria repetir a palavra o símbolo, porque já tinha aqui do símbolo, ia ficar o símbolo, fica meio feio quando... Então, só por isso que eu pus o número 3, mas está querendo dizer que o símbolo, esse símbolo de definição, pode ser utilizado para definir qualquer objeto matemático. Porque, veja bem, como eu dei um exemplo e não só apenas conjuntos, ele pode definir qualquer objeto, não apenas conjuntos, tá? Você define grupos, estruturas mais complexas da matemática, semigrupos, álgebras, na lógica, em várias lógicas. Existe uma infinidade de objetos matemáticos, uma infinidade mesmo. Então, você usa para definir um símbolo novo, entendeu? Você inventa um símbolo e usa esse símbolo para definir aquele símbolo que você está inventando, que o professor precisou, que o autor precisou inventar, porque tem hora que você tem que inventar símbolos também. É assim que eles são criados, né, os símbolos. Então, essa foi uma outra dúvida que apareceu também no trabalho de vocês. Conjunto é uma reunião ou coleção de elementos. Então, conjunto é uma reunião ou coleção, conjunto é uma coleção de elementos, de qualquer tipo.
Esses elementos, normalmente, ele tem propriedade em comum, né? Você pode criar um conjunto... Não é que... Eu falei normalmente, né? Você pode criar um conjunto assim... Abacaxi, maçã, banana. Aí você fala, o que eles têm em comum? Eles são frutas. Mas aí eu falo, não, agora eu quero colocar uma cadeira nesse grupo. Você pode colocar uma cadeira no grupo. Já não é um grupo... O que uma cadeira tem em comum com abacaxi? Aí você não come a cadeira, normalmente, né? Mas... Aí sim, pode raciocinar. Você fala, não, ela tem em comum que ela é algo utilizado por ser humano. Aí sim, aí todos têm em comum. Você utiliza, na verdade, come, né? Essas frutas sentado na cadeira. Então, tem uma propriedade em comum, mas não é que precisa ser, é normalmente. Dúvidas vão perguntando. Aí tá aqui, né? Você pode construir conjuntos de números, frutas, estrelas. Normalmente se representa conjunto por uma letra maiúscula do alfabeto, tá? A, B, C, A, B, C, aparece o N, pode aparecer o P. Só que eu escrevi o N de propósito aqui, porque para você... Professor, tipo assim, Uhum. que nem o senhor tá falando, né? Dos números naturais, o que é o N maiúsculo lá, dos conjuntos. Tem algum artigo que fala a respeito da história de como que eles decidiram que seria assim? Alguma coisa do tipo? Ah, legal. Excelente pergunta, Isadora. Olha, tem umas histórias, porque a gente está vendo aqui, esse curso é um curso que chama Fundamentos da Matemática, mas o que a gente vê aqui é álgebra, né? E a história de álgebra, ela tem uma origem árabe, essa palavra, álgebra, tem uma origem árabe, tem toda uma história por trás. Eu tenho para passar depois eu passo para vocês no grupo a foto de um livro de História da Matemática, que ele é gigantesco, assim, bem grandão e com muitas páginas, muito completo. Está em inglês, mas eu acho que tem até em português. Mas deixa eu te falar, então, eu desconheço, eu não sei, mas é porque deixa eu te falar uma coisa. Normalmente, um autor de livro ou artigo, você define. Então, assim, não é que isso aqui é sempre assim, é normalmente, tá? Tá certo, entendi. Obrigada. De nada. Até vou pôr um geralmente, porque você vai encontrar livros que podem utilizar assim, ó, U, V, XY, tudo minúsculo, sendo conjunto, tá? Então não é regra, não, é só um geralmente, tá? Agora, agora uma resposta que eu posso te falar, não sei se é histórico, mas que eu, por intuição, porque quando você. Porque normal, se você notaciona que o minúsculo vai ser a variável, vai ser o elemento, por exemplo. É para você poder fazer assim também, vamos dizer, fala A pertence a A, entendeu? Para você distinguir quem que é elemento e quem que é conjunto, você coloca o elemento minúsculo e o conjunto maiúsculo. Olha, Isadora, escreve isso que você perguntou e envia lá na sua atividade, tá? Porque essa pergunta sua é uma forte candidata de você ser convidada a ser coautora desse artigo, se você se interessar, porque é exatamente assim. Por que da letra maiúscula, né? Uma resposta para você definir o elemento sendo minúsculo, que é o que está dentro do conjunto que é maiúsculo. Por exemplo, quer ver? Se eu colocar assim, o Azinho pertence a A, o que eu estou querendo dizer? Que você tem um conjunto A que vai ter o A, sei lá, B, C, D. Acabou aqui o conjunto. Então, o A minúsculo está aqui dentro. É que eu coloquei. Tem o B também, não tem problema, né? Mas poderia chamar A1, A2, A3. É que assim, tem muita coisa. Assim, esse aqui é um resumo de conjunto. Mas conjunto, você tem livros. Você tem um livro que vai falar só de uma parte da teoria de conjuntos. Então,
Por isso que eu acabei não entrando muito em muitos detalhes, mas sempre dá para falar uma coisa a mais. Eu acho que nesse aqui, não sei se é nesse aqui que a gente vai falar do pertence, desse símbolo pertence aqui, ou se é no próximo, né? Eu não lembro. Ó, mas o importante saber que seus elementos aparecem entre chaves, são separados por vírgulas. Então, isso aqui não muda. Isso aqui eu acho que tem convenção que muda um pouco. O autor gosta de chamar assim, assado, mas para conjunto, eu desconheço, viu? Eu acredito que seja bem universal essa notação de você abre chaves, coloca entre vírgulas, fecha chaves. Aquilo vai ser um conjunto. Capaz até de um alienígena, se ele utilizar essa mesma notação, ele vai... Ah, você está falando de conjunto, né? Deixa eu ver uma coisa no chat aqui, ó. Aqui uma excelente pergunta aqui. Deixa eu responder no final, Sérgio, essa pergunta, que eu vou pensar e falar ela direitinho. Olha, então, N é o conjunto dos naturais, ele é formado pelos elementos 1, 2, 3... Ah, tá. 1, 2, 3, 3 pontinhos aqui, ó. Três pontinhos significa que está indo para o infinito, né? Então, é 1, 2, 3, 4... O que seria esse? O que quer dizer os três pontinhos? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Só que não tem como a gente ficar escrevendo infinitamente, então você para no número, coloca uma vírgula, 3 pontinhos. Um conjunto não contém elementos repetidos. Olha, esse aqui é outra contribuição das nossas coautoras aí. Que eu havia esquecido de falar e achei relevante, achei importante falar. Quer dizer, com base no feedback da atividade. Um conjunto não contém elementos repetidos. Então, você não escreve 1, 2, 3. Você escreve 1,2,3. Mas em que aspecto isso é importante? Vai ser importante quando você estiver fazendo união ou interseção de conjuntos, mas na união, né? E que a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes de entrar em união, eu achei legal colocar essa informação antes de entrar em união, que assim o leitor já fica sabendo ou relembrando que são as mesmas coisas aqui. Então, a gente vai fazer um intervalo agora